você vender para governo, você tem que ter todos os processos muito bem azeitados. Vender para governo tem que ser, não é para amador, tem que ser para profissional. Em que sentido? O governo, se você não executar o contrato da forma que tem que ser executada, ou seja, nos prazos, cumprindo a SLA, entregando produto de qualidade, atendendo o governo da forma que tem que atender, né? As multas, advertências e até o impedimento de licitar, né? Ele é muito rígido no contrato. Então, se você assinar um contrato e não entregar aquilo ali que foi acordado, a empresa, o órgão público pode muito bem te dar uma penalidade e você ficar proibido de vender para o governo. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NavaCast, esse momento aqui onde eu bato papo com pessoas queridas, que eu gosto, que eu admiro, e a intenção de todo o NavaCast é que eu possa aprender, porque eu estou aqui na cadeira do aluno com toda certeza, aprendo com todos que vêm aqui, aprendo com todos que chegam até aqui, e com toda certeza você coloque aí o papel e a caneta na mão, porque tem muito conteúdo importante aqui, não somente para a sua pessoa jurídica, mas com toda certeza para a sua pessoa física. E o meu convidado de hoje é um cara que tem uma história, uma trajetória impressionante, e como eu conheço ele, eu sei que a cabeça dele parece que não tem barreiras, porque ele vai colocando produtos novos dentro da empresa, vai fazendo acontecer, e aquilo que para muitos seria impossível, ele faz se tornar possível. É o cara que está fluindo e crescendo muito na área de tecnologia, um grande exemplo para o nosso país e orgulho porque é da nossa capital. Então, seja muito bem-vindo. Thiago Ferrari, da THS. Conta aí, Thiago. Primeiramente, obrigado, Ravel, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui junto com você, né? Que eu já acompanho também há muito tempo, sua trajetória incrível, certo? Fazendo um trabalho aí muito bacana aí para os empresários, questão da educação, trazer toda a parte de treinamento, né? Então, ajuda demais o empresário. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje com você, meu amigo. Coisa boa. Thiagão, a gente começa aqui sempre, eu apresentando um pouco dos convidados, eu já fiz uma breve introdução, mas conta aí pra gente, né? Da onde surgiu essa ideia de tecnologia? O Thiago Ferrari começou a mexer isso com. É importante a gente entender, porque hoje a gente olha a THS que está em cento e quantas cidades? 150 cidades. 150 cidades. Então a gente olha uma empresa que está em 150 cidades e a gente pensa que sempre foi grande, mas lá atrás, como tudo isso começou? Explica aí pra gente. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Minha trajetória começou com vendas. Então, eu sempre trouxe vendas como um dos principais ativos, né? Porque pode ser a empresa que for, mas tem que ter venda em primeiro lugar, certo? Então, eu comecei em vendas trabalhando num bingo, pra você ter ideia, num bingo. Eu não sabia. Num bingo, trabalhando num bingo vendendo cartela. Depois eu fui trabalhar como atendente de call center, também vendendo produtos, consórcio naquela época, consórcio da Caixa Econômica Federal. Logo depois eu fui trabalhar na Wizard, e aí tem uma história legal depois que eu vou contar do Wizard, do Carlos Wizard, tá? Depois eu fui trabalhar no shopping como vendedor de roupa na Taco System. E isso me trouxe um aprendizado com uma bagagem muito grande para vender, para não ter medo de vender, certo? Porque o grande desafio das empresas, o que é? Vender, ter caixa. Então, tendo caixa, toda empresa é bem sucedida. Então, um dos principais ativos da empresa, o foco da empresa tem que ser vender todo dia. Certo? Todo dia tem que vender. A cultura, a cabeça de todos os colaboradores, mesmo que aqueles que não estejam à frente do time de vendas, vendendo, a cultura de todos os trabalhadores da empresa, seja pessoa que serve o cafezinho, ou segurança, ou CEO, é vender. Todo dia tem que vender, entende?
Boa. E me conta uma coisa. Você falou algo importante, né? Que as pessoas, acho que tem dois fatores aí importantes dessa sua fala. O primeiro deles é que você falou que essa tua trajetória ela te ajudou a perder o medo de vender. Isso, né? E o segundo foi que implementou na tua cabeça uma questão de vender todo dia. A Wizard, a gente sabe que é uma grande escola, né? Tudo que eles fazem pujante, a venda, a questão da indicação. Exatamente. Conta especificamente dessa experiência aí com eles. Como que foi? Então, a experiência com a Wizard durou em torno de 3 meses, né? Então, um dos fortes na venda você ter um resultado ou não, é você pedir indicações. Agora, aquela pessoa ali que você ligou, né? Então, deu certo, opa, tem como você indicar 10 pessoas para que eu possa ligar e que essas pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve de fazer um curso de inglês, de evoluir a sua carreira, né? Isso aí foi 2004, né? Lá atrás, né? Então, 20 anos atrás. Então, essa questão de vender por telefone é um desafio muito grande. Desafio menor. Porque, assim, de 10 ligações, 9 é não. Então, você não pode perder a fé. A fé. Não pode desanimar. Cara, nada mudou. Segue do mesmo jeito. Segue do mesmo jeito. O não a gente já tem, né? Exatamente. O não a gente já tem. Eu tenho uma percepção, na verdade eu tenho um entendimento que eu falo o seguinte aqui pro meu time de vendas. Se dentro da nossa estatística, para cada 10 pessoas que a gente liga, 9 não atendem ou não compram, tem o seguinte, é tudo como você olha. Se eu estou ligando para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, e até agora foi não, significa que eu estou me aproximando do meu sim. Então é a maneira como você olha essa questão de você ficar tentando ainda fazer ligação. E um ponto interessante que você falou, aqui na empresa costumo dizer o seguinte, que o meu SDR, né, que é o time de pré-vendas, não existe a ligação perdida. Então, a gente liga aqui para um lead que acabou de chegar, e a pessoa atende. Então, vamos lá, Thiago, eu vou falar aqui do curso, do Infusão 4.0, isso. Ravel, eu vou estar viajando nessa data e eu acho que não tem interesse. Certo. Fala, Thiago, uma pergunta. Se a gente, só para a gente finalizar a ligação, se hoje eu transformasse a sua empresa, te dando mais lucro, isso seria bom para você? Seria. Coisa boa. Com certeza. E uma pergunta. Tem alguém que você conhece que é empresário que também seria importante dessa mudança? Sim. Faz favor, me indica ele. Eu fiz a ligação. Nessa ligação, eu não tive êxito, teoricamente, com o Thiago e feito, mas eu puxo a indicação. E aqui a gente fala no seguinte. A gente pega o telefone e fala, Thiago, você me indica então mais 5 nomes? Aí você fala assim, quando eu parar aqui, eu vou te ligar. Aí o que eu te falo? Thiago, a gente sabe que a vida do empresário é muito corrido. E a última coisa que você vai fazer é me indicar. Faz o seguinte, põe o telefone de viva voz, eu vou te dar um oi no WhatsApp. Porque que meu time trabalha com o fone no ouvido, né? Na headset. E aí a gente vai lá dar um oi. Aí o cara põe no WhatsApp. Ele põe no viva voz e a gente dá um oi no WhatsApp. E aí o Thiago vai lá e manda 5 contatos. Para que eu falo? Thiago, já você tá com a mão na massa? Ao invés de mandar 5, manda mais 20 para mim. Exato. E eu faço muito isso. Então hoje, de carro você está fora, né? Um dos canais de aquisição que mais ajuda a gente a compor nosso faturamento é a indicação. E essa indicação que a gente diz é tanto dos alunos que fizeram alguma das imersões, quanto leads que talvez nunca nem fizeram nada nosso, mas acabam indicando outras pessoas. De repente não tá do momento, até financeiramente, né? De fazer o curso, de fazer o treinamento, o tempo, né? Isso. Mas eu penso muito na questão do benefício, né? Poxa, isso é um benefício para mim. Eu me sinto no dever de indicar isso para outra pessoa. Essa gratificação. Esse é o drive que a gente tem que instalar na hora de pedir a indicação. E aí tu passou por essas empresas como um todo, e da onde surgiu a THS? A THS, Tecnologia. Vamos lá. Então, eu sempre fui uma pessoa inconformada, certo? Com todo esse período de venda, que eu trabalhei com vendas, eu sempre busquei, o salário era basicamente um complemento, mas eu sempre busquei bônus, bater meta, buscar comissionamento. Mas mesmo assim eu sentia que não era algo para mim. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso empreender. Senti isso na minha cabeça. Então, em 2003, 2004 mais ou menos, eu entrei para um curso do Senai, na área de tecnologia, para desenvolvedor Java. Comecei a desenvolver. No primeiro mês de curso, eu já tive a oportunidade de entrar para dentro de uma empresa de tecnologia. Um dos sócios que eu tenho na Life Tecnologia, que eu ainda faço parte. E ali eu comecei a entrar nesse mundo de tecnologia. 2005, mais ou menos, 2005.
Então, em 2005, mais ou menos, eu entrei na Data Graphics, uma empresa aqui de Brasília, que vendia tecnologia para o governo. Então, os caras vendiam tudo, até locação de satélite, eles vendiam para o governo. Então, tudo que era de tecnologia, essa empresa tinha alguma atuação, certo? Então, eu entrei nessa empresa, trabalhei nessa empresa por 3 anos, como analista de licitação, ou seja, vendendo ali para o governo. Em 2008, e ali eu bati minha meta, sem gerir muito resultado para a empresa. Em 2008, esse dono dessa empresa, o Lorival Soares, dono da Data Graphics, me chamou para virar sócio dele na Life Tecnologia, que é uma empresa que ele fundou em 1982, certo? E aí o que acontece? Eu nunca tinha empreendido, né? Falei, bora, dá ordem. É o que eu quero, vamos para cima. Só que tinha um detalhe. A Life Tecnologia que ele fundou lá em 1982 devia 435 mil reais para o banco. Ou seja, eu já entrei dentro da empresa devendo. E você sabia disso? Sabia, né? Entrei assim, não sabia no início quando ele me chamou. Depois, ali, um mês depois, falou, a gente tem um pequeno problema, né? Um pequeno passivo. A gente vai acertar, ganhando os contratos, a gente acerta, certo? E vamos tocar. Vou te ensinar aqui algumas coisas, vamos para cima. A partir daí eu comecei, em 2008, a empreender com a Life Tecnologia, vendendo para governo também. Ia vendendo para a administração pública. E ali, tecnologia. Um dos grandes contratos que a gente conseguiu ganhar nesse período foi dentro do Tribunal de Justiça Militar do TJ São Paulo, TJSP de São Paulo, na área de digitalização de documentos. Então, eu me lembro até hoje. Isso aí em 2010, mais ou menos. Contrato gigantesco, que a gente digitalizava processos de segunda instância para o tribunal. Então, na reunião inicial do contrato, eu sentei em média assim, com umas 20 pessoas, desembargadores, juízes. Então, foi praticamente um interrogatório, né? Falar, poxa, essa empresa, quem que é essa empresa? É uma empresa pequena que vem aqui em São Paulo e ganha um dos maiores contratos do Brasil. Então, aí vamos lá, vamos ver se eles realmente sabem aonde eles estão entrando. E aí foi, uma sabatina de mais ou menos umas 3 horas. Então eu consegui convencer, né, os desembargadores. Isso por volta de 2010. Estavam quantos anos nessa época? Eu tava nem com 25 anos, mas 25 anos. Então um garoto, né? Então consegui convencer toda a turma, né, do tribunal. E aí a Life virou uma das grandes empresas, né, na parte de digitalização e virtualização do processo do Brasil, né? Então, esse foi um dos grandes contratos que a gente teve. Logo depois vieram outros, dentro do TRT e de São Paulo. Tá? Para quem não sabe, o ramo de licitação, antigamente, ele tinha muitos donos. Então, por exemplo, a região de São Paulo já tinha as empresas marcadas ali, os donos de contratos, praticamente. As empresas que tinham 20, 30 anos. Então, eu cheguei meio que atrevido, ganhando contrato, ganhando espaço, atropelando, entendeu? Atropelando. Então, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa destemida. Correr atrás mesmo, ou mercenário, exatamente. Então, isso me deu uma bagagem muito grande, justamente para não ver dificuldade. É claro que dificuldade existe, mas a gente consegue, com muito trabalho, com muito empenho, né, quebrar aí obstáculos. Pois amor. E aí você entrou nesse contrato, já era sócio no plano da empresa? Já era sócio da empresa. E tinha quantos por cento da empresa na época? Na época, Rafa, eu tinha em torno de 15%. Uau. E aí vocês foram ganhando mais contratos? Exatamente. Então, assim, a gente saiu de uma dívida de 435 mil reais, certo? Para um faturamento de 150 milhões. Uau! Tá? Com muito trabalho, um time dedicado, tá? Pessoas comprometidas. Isso da tua entrada, quantos anos passaram para atingir esse faturamento de 150? Ravel, em torno de 2008 a 2016, em torno de 8 anos. 8 anos a gente conseguiu alcançar esse número. Né? Sensacional. E aí, Ravel, em toda a minha trajetória ali dentro da Life, grandes desafios, né? Então teve essa do TJ. Em 2016 fizemos as eleições em 6 estados do Brasil. Tivemos que contratar 4 mil pessoas. 4 mil pessoas para trabalhar nas eleições. E nessa época, só te dando um parênteses,
Tu era, além de vendedor, tu era o dono. Então, tu tinha que fazer de Dono. Era aquele cara que mergulhava e resolvia o que tinha que resolver. Exatamente. Eu estava à frente de toda a parte de licitações, toda a parte comercial. Aí eu trouxe uma pessoa para estar cuidando ali da parte de operações, outra pessoa para cuidar da parte de RH, outra do financeiro, e eu montei um time, justamente para me dar liberdade para correr atrás de contrato, para vender, né? Para vender. Faz de contrato, etc. Gerar novas oportunidades, novos leads para a empresa. Então, meu dia a dia era isso. E participar de licitação. E aí vocês foram para esse grande contrato, 4.000 pessoas, conseguiram fazer? Conseguimos fazer. Então, fizemos as eleições, que antes da eleição ocorrer, ali em outubro, né, existe todo um processo, que é preparar a urna, fazer os testes, ou seja, deixar a urna pronta para que no dia das eleições não tenha nenhum problema. Tá? Então, a gente contratou esse time aí de em torno de 4.000 pessoas para trabalhar de forma temporária, né, nesses estados. E qual que é o método para encaixar 4.000 pessoas? O método hoje ainda é melhor. Hoje é assim, hoje você tem a carteira digital, você consegue contratar a pessoa sem ter que ir até a cidade. Nessa época, a gente teve que ir em todas essas cidades, ou seja, nesses 6 estados, a gente teve que deslocar pessoas do nosso RH, para ir em todas essas cidades fazer as admissões desses profissionais de forma presencial. Porque você precisava colher documentação, assinar a carteira e já fazer a documentação para dentro da empresa. Como que você atraía essas pessoas até isso? Como é que você fazia esse anúncio da vaga de publicação em jornal, indicação. O próprio tribunal já tinha algumas pessoas que trabalharam na época, que indicaram para a gente. Então, assim, é um processo literalmente de guerra. Processo de guerra, loucura. Quanto tempo vocês tiveram para contratar essa galera? Um mês. Um mês. Então, foi tiro, porrada e ganha, literalmente. Do estado do Pará. Tá? O estado do Pará é para mim, um país, né? O estado do Pará, porque além do tamanho daquele estado, a questão logística é muito complicada. Então, com o estado do Pará, a gente organizou com o TRE a trazer as pessoas para Belém. Tá? Trouxemos em torno de 1.000 pessoas para Belém, fechamos um hotel e ali durante 3 dias, imersão, treinamento, né, para todo esse time. Por quê? Porque antes de contratar, tem que treinar. Então toda essa galera que veio, já veio em posse de toda a documentação. Tá? Só que tem gente, isso aí a gente não sabia, a gente acabou aqui na prática de descobriu. Teve gente que precisou 3 dias, ou seja, de 3 dias para chegar em Belém. Teve que pegar aéreo, teve que pegar balsa, teve que pegar transporte terrestre para chegar em Belém. Então, assim, uma logística que eu não, assim, quem fez esse trabalho, qualquer outro, assim... É de agarrar no ar do foguete no Siqueiro. Exatamente. Era sensacional, assim. E aí, isso já era no ano de 2016? 2016. Quando é que surgiu a THS? THS surgiu em 2019. Então, em 2016 eu já tinha 25% da Life, só que eu sempre quis ter a minha própria empresa, ou seja, fundar a minha empresa, construir a minha história. Então, em 2019 eu fundei a THS, certo? Você saiu da outra empresa? Não, ainda estou, né? Na Life. E aí dentro da THS, eu sempre fui muito bom de criar novas coisas, de criar produtos, soluções, certo? Então, dentro da Life, eu não tinha tanta oportunidade para criar novas coisas, tá? Então, dentro da THS, aí dentro da THS foi que eu consegui criar muita coisa. Hoje a gente tem diversos produtos próprios, né? Registrados dentro do INPI. Então, foi a partir de 2019 que eu criei a THS. E qual que é o foco da THS como um todo? Quais são os produtos que você desenvolveu e que área que a THS atua? Bem, a THS ela tem diversos produtos, né? Então, vou citar alguns. Então, um dos produtos que a gente criou, é o almoxarifado virtual, que é uma solução que veio para sanar uma dor que a administração pública, que hoje é um dos grandes clientes da THS, para você ter ideia, Roberto, a administração pública é quem mais compra do Brasil. Ou seja, é o setor que mais compra é a administração pública. Das empresas que prestam serviço no Brasil, que atuam no Brasil, somente 12% vendem para o governo. Então, para você ver a discrepância que tem. A administração pública que é mais compra e somente... Das empresas que tem, só 2% vende para o governo. Oceano Azul gigante, para quem está vendo o Oceano Azul.
E tem mercado para tudo e qualquer tipo de negócio. Tudo e qualquer negócio, exatamente. Semana passada eu estava num evento que falava-se muito sobre a inovação, o futuro das licitações. Em 2021 foi publicada uma nova lei de licitação. Então, como está muito recente, existem muitas dúvidas, né? Tanto para quem contrata, ou seja, a administração pública, quanto para quem vende. Tá? Então, a lei ela trouxe diversas novidades, né? Para quem vende, para quem compra. Então, a gente está nesse momento agora de aprendizado, de entender como que vai ser essas compras, certo? E esse evento foi muito bom. Conheci pessoas que vendem de tudo que você imaginar. Copo, carne, serviço, tinta. Você imaginar o volume de compra. Você imagina leite condensado. Então, o governo compra de tudo. E na tua visão, tu quer seguir, porque assim, a THS é colodomochepado ritual, mas tem os produtos também. O que hoje a THS vende é tecnologia. Tecnologia, exatamente. Hoje vendemos tecnologia. E assim, hoje a gente vende tecnologia com serviço. Então a gente entrega um pacote completo para o meu cliente. Eu entrego uma solução juntamente com toda a parte de sustentação, suporte, o serviço com o meu cliente. Por quê? A administração pública tem que se preocupar muito com o quê? Ou seja, fazer as leis acontecer, entregar um serviço de qualidade para a população. E a gente tem que levar o quê? Inovação, tecnologia para a administração pública. Tem que levar uma facilidade. Né? Então, se eu for entregar somente a solução e não entregar um serviço, todo o suporte por trás, acaba que a administração pública ela não tem algo bacana para utilizar. Entendeu? E na tua visão, Thiago, quando você fala esse dado, até dá um susto. Só 2% das empresas no Brasil fornecem produto para o governo. O que você acha que, na tua visão, eu tenho na minha cabeça aqui uma tese, mas eu vou esperar a sua, que é o especialista para a gente confrontar aqui. Mas na tua cabeça, por que tem tão poucas empresas fornecendo produto para o governo? Ravel, no meu ponto de vista, e assim, conversando com alguns empresários que não vendem para o governo, é medo de não receber, né? Medo de ter esquema, né? Uma das grandes questões é medo, outra é não ter o conhecimento, ou seja, como é que eu vendo? Como é que eu faço? Qual o processo que tem que ser seguido? Né? Então, por falta também de conhecimento, a questão de você vender para o governo, você tem que ter todos os processos muito bem azeitados. Vender para o governo tem que ser, não é para amador, tem que ser para profissional. Em que sentido? O governo, se você não executar o contrato da forma que tem que ser executada, ou seja, nos prazos, cumprindo a SLA, entregando produto de qualidade, atendendo o governo da forma que tem que atender, né? As multas, advertências e até o impedimento de licitar, né? Ele é muito rígido no contrato. Então, se você assinar um contrato e não entregar aquilo ali que foi acordado, a empresa, o órgão público pode muito bem te dar uma penalidade e você ficar proibido de vender para o governo. Então, uma empresa que só vende para o governo, imagine, ela tomar uma sanção dessa e não poder mais vender para o governo. Então, acabou o negócio. Então, tem essa questão também de, às vezes, meu processo, a minha empresa não está pronta para vender para o governo. É uma das coisas que eu acredito, tá? E é a questão também de achar que tem esquema, não, é só para esquema, só para carta marcada. Não é isso. A gente vende muito para governo, tem mais de 20 anos que eu vendo para governo, tá aí. Que tem licitação todo dia, né? Todo dia tem licitação. Todo dia a gente participa de pelo menos umas 3, 4 licitações. Na verdade, a licitação era como se fosse um canal de aquisição, obviamente. Então, muita gente fica expert em vender para lead, para vender inbound, outbound. E você se especializou nessa venda de licitação. E todo santo dia tu está buscando novos negócios. Todo santo dia a gente tem um time, né, que busca novas oportunidades. Né? A gente tem tudo isso automatizado. Ou seja, chega para a gente os editais que está dentro do nosso portfólio, certo? A gente também tem automatização para robô de lance. Ou seja, eu não preciso de um funcionário para virar participante da licitação. É possível automatizar numa plataforma que a gente tem para que essa plataforma dê lance daquelas licitações que a gente
que a gente entende que é de acordo com o nosso negócio, certo? Então, todo o processo do licitatório eu tenho desenhado e tenho automatizado, que é captura de edital, que é cadastramento de propostas, que é preparação de documentação, que é o robô de lance, que é após a licitação tem que ter o acompanhamento, tá? Por quê? Porque uma licitação pode entrar 10 empresas, então não quer dizer que a primeira empresa vai ser a vencedora, né? Licitação é um jogo de xadrez. Licitação é um jogo de xadrez. Então, tem que ter conhecimento, porque senão vai tomar prejuízo, não vai conseguir um contrato. Então, assim, das licitações que a gente participa, geralmente as primeiras empresas não são as que vencem. Geralmente não são as que vencem. Por quê? Porque a gente chama de doidinhos, né? São os doidinhos que saem na frente ali dando lance, né? Porque a licitação, o pregão eletrônico, que é o meio de contratar mais famoso, ele é diferente do leilão. Leilão é o maior preço. E o pregão é o menor preço. Então tem os doidinhos, uns emocionados que saem dando lance, aí depois pedem para ser desclassificados. Ou então são eliminados ali do decorrer da... Tem uma ciência desse... Tem uma ciência. Então assim, Ravel, eu até brinco, né? Tantos anos eu já vendeu para governo. Tem licitação que eu tenho um insight, um pressentimento que a gente vai ganhar. E tem outras que eu sei que a gente não vai ganhar. Até brinco com o nosso time, falo, existe um valor estimado antes de começar a licitação. Então eu falo com o meu time, vai começar com tal valor, vai fechar com tal valor. E bate, geralmente bate. Eu acredito, voltando onde eu falei, né, que 2% das empresas só aumentam com o governo, eu acredito que o principal fator das empresas não vender para o governo, cara, são dois, na verdade, vou citar dois, mas acho que o primeiro deles é o cara acreditar que todo processo licitatório tem rolo. Então o cara fala, cara, eu não conheço ninguém, não tem um padrinho dentro desse negócio, e isso acaba afastando as pessoas. Então, sobra para quem sabe trabalhar, né? E também sobra para quem segue fazendo esquema. Acho que esse é o meu ponto. E o segundo lance, sem sombra de dúvida, ele é tão pesado quanto o primeiro. É a falta de processo. Perfeito. Porque o cara olha e fala, cara, eu não vou pagar esse preço aí não, Guizão. Falta um nível edital, tem que juntar esse documento, tem que... Então, assim, o cara não entra porque ele fala, cara, não sei jogar o jogo, puta, dá trabalho demais. E eu falo isso, Thiago, porque assim, ó, nós estamos gravando esse episódio agora em setembro de 2024, né? A gente alcançou já mais de 9 mil alunos o total de tudo que a gente passou. Show. E eu costumo dizer que existem dois tipos de alunos que passam pelas nossas formações. Existe o aluno que ele vai ouvir e vai sair aqui muito motivado com o conhecimento em mãos. Existe aquele que vai sair também motivado com o conhecimento em mãos, mas ele vai implementar o que ele aprendeu. Vai aplicar. A grande diferença é que quem aplica cresce muito mais. Quem não aplica, ele está preparado para comprar o próximo curso. Para comprar o próximo curso. E assim vai. Então, a dopamina dele se chama ficar fazendo curso. Não fazer o curso seja algo ruim, né? Vai que a gente vende aqui uma esteira de produtos que o cara tem 2 anos para poder comprar tudo. Mas a falta de vontade de botar a faca no dente e executar o que tem que ser executado, como dentro dos empresários. E eu falo que o empresário que tem sucesso para o que não tem sucesso, a diferença para mim é muito clara. O que tem sucesso, ele faz o que tem que ser feito, independente se ele está no dia bom ou se ele está no dia ruim. Ele faz. O cara que não tem sucesso é o cara que está sempre esperando o dia bom para começar a fazer algo novo na empresa dele. Então, a minha percepção é, quem chega aonde você chegou, aonde eu cheguei, aonde outros pessoal iremos chegar, aonde iremos chegar, são pessoas que estão dispostas não a se moverem pelo seu humor, mas a se moverem pelo processo que sabe que tem que ser feito. E, cara, também tem um empresário que às vezes tem a oportunidade de vender, né? Aqui você já deu uma aula sobre licitação, até me vem na cabeça, pô, será que tu não é um cara para ensinar sobre licitação para outros empresários? Quem sabe. Porque, assim, você pode pegar uma empresa que está ali faturando 80, 100 mil reais por mês e o cara tem um produto que tem uma demanda gigantesca no governo. Você vai lá e ensina esse cara, daqui a pouco você vai faturando 1 milhão de reais, corrente em outros produtos. Mas qual que é o lance? Você pagou o preço de aprender sobre esse negócio, né? Então, existe uma curva de aprendizagem gigantesca. Então, muita gente olha para mim hoje, às vezes, fala assim, ontem eu estava com uma pessoa do Lion, né, que é o Cristiano, que ele é de Beraba, e ele entrou no Lion tem 2 meses, né? A gente começou o processo de consultoria dentro da empresa dele, com os nossos consultores, né? E ele falou assim, caraca,
Vocês fizeram aqui esse negócio, a ideia da máquina de vendas, de estipular a meta, e eu descobri que eu posso dobrar o faturamento sem botar mais uma pessoa aqui dentro. Mas percebe que, Ravel, por que você tem essa visão? Porque eu faço esse negócio todo dia. Ou seja, você escuta o empresário todos os dias, né, Vamos? E eu faço dentro do meu negócio. Esse é o grande lance. Ou seja, tu faz na prática. Na prática. Então, o que muda o gate da empresa, e eu falo com a empresa, o empresário, quando ele pega conhecimento certo, ele pode dobrar o tamanho, triplicar o caminho em mês. Mas ele precisa de alguém que está fazendo na prática. Então, por que eu trouxe para o Cristiano? Cristiano, teu negócio tem capacidade de ficar 10 vezes maior, e desde que você enxergue com clareza esse processo de vendas. E isso que você trouxe para mim é muito forte, né? Você falou o seguinte, cara, eu sempre acreditei que a empresa tinha que vender todo dia. Esse drive que foi instalado na sua cabeça, ele é muito pesado, porque assim, o empresário às vezes ele gosta do produto. Ele acha que o produto dele é top, e realmente o produto é top. Só que ele não aprendeu a vender, a escalar esse negócio. E aí o produto às vezes é muito bom, só que não vende porque ele não sabe como vender aquilo. Então ele se apaixona pelo produto, mas esquece de fazer as pessoas se apaixonar pelo produto dele, quer ficar o tempo todo pensando em como vender. E aí você trouxe isso aí do varejo. É o mais famoso. Pense o melhor. Totalmente essa pergunta, né? Qual que é o melhor hambúrguer? É o Rico Burger ou é o McDonald's? Melhor, a gente sabe que é a Rico Burger, né? Não tem jeito. Melhor. Mas o que vende mais é o McDonald's, né? Dadas suas devidas proporções hoje. Dadas suas devidas proporções, é o McDonald's. Então, esse drive que você falou, eu acho que muitas pessoas não entram numa situação por questão de ter o medo, né? De não ter um padrinho lá dentro, mas também pela falta de conhecimento, de saber como faz esse processo. Porque não é um processo simples, a gente sabe disso. E acho que você poderia até compartilhar, né? Qual que é o primeiro passo para quem quer fazer uma licitação? Então, Ravel, se lá atrás eu tivesse tido uma empresa, assim como a BRL está fazendo hoje, né? Ou seja, com toda essa visão, treinamento, mostrar na prática ferramentas, talvez o caminho teria sido menos árduo. Por quê? Porque eu aprendi muito na prática. Na prática. Não tinha. Hoje a gente tem informação, né, assim, na palma da mão. É muita informação. Em redes sociais, no YouTube, então a gente tem tudo, muita coisa. Então lá atrás a gente não tinha isso aí da forma que é hoje, né? Então se eu tivesse essa bagagem, né, teria, com certeza o caminho eu teria encurtado. Então, para o empresário que tem a oportunidade de contratar uma consultoria, treinar, cuidar do CPF, né? Porque o CPF ele está à frente do CNPJ, né? Então o empresário tem que pensar nisso aí. Ele tem que treinar. Além de treinar, ele tem que treinar a equipe. Não adianta ele querer ser o super-herói. Ele tem que estar com o time treinado. Até mesmo para ele executar o que ele faz de melhor. Excelente. Né? Então, o que ele faz de melhor no meu caso é vender, é ganhar contrato, então eu tenho que estar à frente disso aí e trazer pessoas para estar cuidando das outras áreas da empresa. Qual que é o primeiro passo para quem quer participar de uma licitação? O primeiro passo é baixar o edital de licitação. Na verdade, o primeiro passo é se credenciar em portais. Tá? Credenciar nos portais. Hoje tem diversos portais de compra. Tá? O principal deles é o Comprasnet. Né? Então, a grande maioria das compras são realizadas pelo Comprasnet. Principalmente compras federais e estaduais. Prefeituras também, tá? Compram pelo Comprasnet. Então é se credenciar, tem toda uma etapa de habilitação, de credenciamento desse portal, certo? A empresa tem que estar com tudo em dia, todas as certidões, balanço, tem que ter essa estrutura, tá bem organizada, tá? Então o primeiro passo é se credenciar em um desses portais. Se credenciando nesses portais, a empresa começa a ter acesso aos editais, de acordo com palavras-chave que ele cadastrou. Então, um exemplo, tipo, empresa de treinamento, ela vai cadastrar palavras-chave voltadas a treinamento, a consultoria, etc. Então, ela se credencia, ela vai começar a ter acesso a esses editais. Tá? Então, tendo acesso a esses editais, ela vai participar do edital. Então, ela vai cadastrar uma proposta, ou seja, uma proposta que ela entende que é um valor equitativo para estar atendendo aquele edital. Ela ganhando, ela tem que mandar toda a documentação de habilitação.
Uma das grandes dificuldades que as empresas têm é capacidade técnica. Então, capacidade técnica é uma das coisas que o governo mais exige. Ou seja, para provar que aquela empresa é apta, tem condições técnicas de executar. Então, por exemplo, no meu caso, a nossa empresa ela é uma empresa que tem fábrica de software. Então, eu tenho que comprovar o meio de tecnologia, tempo, que eu consigo atender aquela computação, aquele edital. Então, uma das coisas que mais exige é a questão da capacidade técnica. Outra coisa também que é muito exigida é certificação. Então, a empresa tem alguma certificação com algum fabricante na área de tecnologia, ou uma certificação de processo. Como, por exemplo, nós hoje temos 3 certificações voltadas a processo, que é a ISO. Né? Então, temos hoje a ISO 20000, ISO 9001 e a ISO 27001. Então, são certificações que nos dão uma vantagem frente a outros concorrentes que não têm. Porque o governo, a administração pública, ela se sente mais confortável de contratar uma empresa que tenha processos, né? Que tenha processos implementados de qualidade, de segurança, né? Compatíveis com aquele projeto que ela está querendo contratar. Então, para o órgão público, isso é um selo de confiança. Sensacional. Selo de confiança. Temos aí, então, os primeiros passos para quem quer fazer uma licitação. Isso vale para qualquer segmento, esse passo da parte. Qualquer segmento. Após isso, né, participou da licitação, venceu a licitação, foi homologado, certo? Aí parte para toda a parte burocrática, né? Que é assinar contrato, gerar empenho. Então, o empenho é algo que garante que o governo tem o dinheiro para estar cumprindo com suas obrigações mensais. Você já ficou sem receber uma vez? Nunca, não, já fiquei sem receber. Quando eu vendi para a prefeitura. Hoje eu não vendo mais para a prefeitura. Tem prefeitura séria? Tem. Agora tem prefeituras que eu não gosto muito de vender. E aí tu nunca recebeu? Aí virou precatório. Entendi. Virou precatório. Eu quero mandar um documento que não tem só gerar dinheiro, né? Então eu busco, antes de vender, para a gente, inclusive, dentro dessa ferramenta de automação, eu consigo identificar bons pagadores. Ou seja, quem são os bons pagadores dentro da administração pública? Existem más pagadores? Com certeza. Mas existe sim os bons pagadores. Então, hoje eu me dou o direito de vender para quem é um bom pagador. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Excelente. E aí, para a gente ter ideia um pouco assim, porque tu é um exímio vendedor, conhece do processo de licitação como ninguém, então tu segue vendendo todo dia. Todos os dias todos os dias a gente participa de licitação. Todos os dias eu busco fazer reunião com novos clientes, certo? Então todo dia tem que ter essa mentalidade de vender, de trazer novos contratos para dentro de casa. E para a gente ter noção, que a gente falou, né? Hoje a THS está em todos os estados brasileiros. Todos os estados. Todos os estados, todas as capitais. E também 150 cidades espalhadas aí por Brasil afora. Quantos colaboradores hoje total? 500 colaboradores. 500 colaboradores, isso fora terceirizados que você tem dentro de outros órgãos. Isso. Não, na verdade, já contando, exatamente. Tiago, e qual tu acha que é a maior habilidade que você, como gestor, você está à frente da empresa de coordenar 500 pessoas? Como que faz para manter? Porque você falou um ponto importante. Quando você vende, no caso, no privado também é dessa forma. Você vende e tem que entregar aquilo que foi prometido. O nome disso é
É alinhamento de expectativa. Já feito. Fiz uma promessa, eu cumpri a promessa, então obtivemos sucesso. Sucesso para mim é isso. É alinhamento de expectativa versus resultado. No governo, talvez tenha um processo um pouco mais penoso, né? Porque você pode ter seu processo de licitação suspenso, você pode não receber, você vai uma advertência, multas pesadíssimas, né? Então, como é que faz? Porque você vendeu, agora você entrega e, teoricamente, você está correndo visto todo dia. Hoje, se lá com o colaborador seu não entregar algo de forma exímia, alguém faz dar uma pontuação. Isso, como é que você faz para garantir a qualidade com 500 pessoas dentro do time e cidades diferentes? Ravel, o ativo que a THS hoje tem mais importante são os colaboradores, certo? Então, assim, temos produtos, temos soluções, representamos diversos fabricantes globais e techs, mas o nosso principal ativo são os nossos colaboradores, tá? Então, esse time tem que ser muito bem remunerado, tá? Tem que ser muito bem valorizado. O RH tem que estar diariamente ali entendendo o problema, gerindo o problema. Então, tem que estar acompanhando de perto os colaboradores. Por quê? Porque é o colaborador que vai estar à frente de um contrato. Ele tem que entregar, ele tem que cumprir. Empresa dentro do órgão. Ele está nos representando igual. Então, esse cara tem que estar motivado. Esse cara não... Então, a gente tem que resolver os problemas rápido, as insatisfações. Então, a gente busca... hoje a gente já consegue trazer para dentro do nossa empresa bons profissionais. Tá? Então, para ver uma remuneração justa, né? Até acima do mercado, benefícios também acima do mercado. Então, a valorização do profissional ela é de extrema importância para que ele fique dentro da empresa e para que ele consiga entregar o serviço que foi contratado. Se a gente for olhar para a folha de pagamento, com a folha já está para lá de 1 milhão, com toda certeza. Hoje, nossa folha está em torno de 4 milhões. 4 milhões no mês. Então, tu tem uma responsabilidade gigante, né? Se você pensar que a família brasileira é uma média de 4 pessoas, a gente está falando que a THS impacta diretamente 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Né? Responsabilidade de investir. Agora, você falou um ponto interessante, né? Eu gosto... Não sei se você já percebeu, mas a gente no Brasil, nós temos várias palavras, nomes de cidades, que a gente não para pensar o que é a palavra. Por exemplo, nós temos uma cidade que chama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas às vezes a gente só fala Rio de Janeiro. Se eu parar para pensar, é o Rio, que o nome dele é de Janeiro, né? São Paulo. É um santo que se chama Paulo, é São Paulo, seria isso. A gente não para pensar muito nessa diferença. E tem um termo também que você falou aí que era interessante. Para você, essa ficha caiu por muito tempo já, mas para a maioria dos empresários, talvez não. Se chama de recurso humano. E a gente talvez não fala recurso humano, a gente fala RH. Então, quando a gente pensa na empresa, a primeira coisa que a gente pensa é no recurso financeiro. Né? Recurso financeiro. Será que aqui caixa para manter essa operação de pé? São recursos financeiros. Só que tem um negócio que chama recurso humano. Recurso humano. Então, será que eu tenho as pessoas certas, motivadas da forma certa, cuidadas da forma certa, para que esse recurso financeiro se encontre com ele e demete? Esse é o grande lance. A grande maioria dos empresários, eles não entendem o que é essa questão de cultura, né? Como que você faz para criar esse ambiente saudável. Então, muita gente hoje responde a falta de mão de obra. Mas hoje, o colaborador, ele está muito mais esperto, ele quer saber qual é a empresa que ele está indo fazer entrevista, ele quer saber como que é o clima daquela empresa. Então, ele pesquisa o LinkedIn da empresa, pesquisa o LinkedIn do dono da empresa, dos colaboradores que estão ali naquela empresa, e quem é que isso não é que é o clima. Então, eu falo que a melhor forma de você atrair talentos é você construir uma empresa que seja sedutora. Ela tem que ser sexy, para atrair esse cara ficar aí. E aí depois você vem com os benefícios acima de mercado, por aí adiante. Então, o recurso humano, ele é importantíssimo porque, cara, tô tendo um colaborador que performou a vida inteira bem. De repente, ele teve um problema familiar, começa a performar mal. Isso não entende rápido. Eu tenho que entender rápido, porque se não teve esse cara. E quando o funcionário sai, o que mais dói é a curva de aprendizagem. Porque esse cara passou um tempo em você. Você pisca, ele sabe como é que você está piscando, ele sabe o que você quer dizer, e o cara vai embora. E às vezes o dono da empresa, ele no dia a dia está atarefado com 1 milhão de coisas, e ele está completamente já estressado com outras coisas. E aí chega alguém, pode começar? E o cara falando, velho, eu não quero conversar. Porra, de novo, que saco. Tá? Então, é importante que tenha uma pessoa que seja focada em pessoas, né? Perfeito. Aí eu quero trazer para você. Ramos de tech. Ramos de tech, para quem ainda faz serviço para o governo, a gente sabe que a turma está com dinheiro infinito. Sim. Segurar esse cara na empresa é um desafio, porque hoje tem gente no mundo inteiro
querendo puxar desenvolvedor, querendo puxar essa galera de tech. O cara trabalha de casa, home office, ganhando dólar ainda, ou euro, né? Vivendo uma vida aí meio que de cinema. Qual tu acha que é o principal diferencial? Tu já falou, tu paga assim no mercado, tem bonificação sobre o mercado. O que você acha que é o grande diferencial para você segurar essa galera? Rabel, então imagine-se o seguinte, tem profissionais dentro da THS que estão dentro do órgão público há 20 anos. Então, esse cara, ele tem mais conhecimento intelectual, mais conhecimento técnico que o servidor de carreira. Então, o servidor de carreira tem meu custo no dinheiro. Esse cara vale no dinheiro. O conhecimento intelectual desse cara é assim, não tem preço, né? Então, esse cara que faz a coisa, literalmente, a coisa acontecer. Então, imagine perder um cara desse. Assim, é um prejuízo muito grande. E aí você tem a concorrência. Hoje, a maior concorrência que tem é internacional. Então, é Portugal, Estados Unidos, Canadá, né? Então, o mercado internacional, ele busca muito a mão de obra brasileira. Por quê? Paga em dólar. Então, o profissional brasileiro, ele é muito bom, né? Então, tem cara muito bom aqui no Brasil. Então, a gente tem que valorizar dentro de casa. Então, tem muita gente boa aqui dentro do Brasil, dentro da tecnologia. Então, a gente trabalha sempre com a questão da motivação e trazendo desafios. Então, a gente tem clientes, que eu não posso abrir alguns projetos que a gente vem executando, são projetos voltados à parte de cibersegurança, monitoramento, e um dos maiores projetos da América Latina, que a gente está trabalhando dentro de São Paulo, voltado à parte de segurança pública. Então, esse cara, quando trabalha num projeto desse, esse cara fica em êxtase, extremamente motivado. Por quê? Porque é algo, além do propósito, né, que é trazer mais segurança para a população, é algo minority report. É algo, sim, totalmente disruptivo, tecnológico, inovador, que não existe. Isso faz o cara ter tesão. Isso faz o cara ter tesão. Cara, então, assim, salário, dinheiro legal, eu tenho. Mas e o desafio? E a motivação, trabalho em equipe, ser valorizado. Sensacional. A gente também dá muita liberdade para a pessoa compartilhar, palpitar, trazer, empreender junto. Então, assim, eu sempre falo para quem trabalha comigo lá, cara, a empresa é nossa. Eu só sou eu sou um vendedor. Entendeu? Eu sou um vendedor. Vamos trabalhar junto. Aqui você tem que ter a cabeça de dono. Então, sempre dessa liberdade para todos os funcionários da equipe. Boa. Mudando um pouco aqui a direção, a gente viaja para a China juntos, né? Agora em maio. E essa nossa conexão através do Iron, né? Eu tive recentemente lá no THS e eu vou percebendo detalhes. Eu sou um cara que vai pegando detalhes. O Napoleão Hill, ele escreveu lá o Pense e Riqueza, vários livros onde ele entrevistava os homens mais famosos do mundo, bem-sucedidos. E eu também tenho esse privilégio de ser muito empresário. Então eu vou formando ele muito, né? Cara, eu já vi muito perfil, mas assim, eu não acho que tem muita diferença. São poucos modelos, né? E o pouco que eu te conheci, né? Porque tem muito mais para conhecer ainda, eu vi que tu é um cara muito seguro financeiramente. Né? Aquele dia a gente conversando lá, eu falei, deixa, esse cara, ele é seguro. Ele dá um passo, ele tem que estar com 7 passos à frente. Sim. Eu não sei se foi a percepção certa do que eu tive, mas muito do que você colocou da tua pessoa física, né, das tuas conquistas, os teus bens, imóveis, como um todo. E aí tem a jornada da empresa. Perfeito. Né? E um dos grandes erros, o erro clássico do empresário que começa a ganhar o dinheirinho, se chama euforia de caixa. Sim. Ele vê um dinheirinho sobrando na conta da empresa, ele já quer comprar um carro, viajar para o exterior, comprar um Rolex, fazer alguma coisa do tipo. Exatamente. Sendo que, na verdade, a empresa, quando ela começa a ficar rica, o dono vai melhorar a situação de vida dele. Mas aonde ele fica rico é quando a empresa está milionária. A empresa começou a faturar 1 milhão, ele começa a ficar rico. Ele tem dividendo que é suficiente para não quebrar a represa, é realmente não dar uma distribuição de lucro, mas ele ganha com isso e vai ter uma pessoa ganhada. E quando a empresa fica muito maior, de 1 milhão, aí sim o cara se torna um grande milionário. E o erro clássico, né, que nós vemos é que o cara começa a ver um dinheirinho ali no caixa da empresa, ele começa a roubar a própria empresa, ele começa a sangrar o caixa da empresa, tenta investir em imóvel, vai investir em outras empresas, ele acha que o dinheiro é dele. Como é que o Thiago fez você participou ali da construção da primeira empresa, né? Em 2019, você não foi THS. Como é que foi essa tua construção? Porque a percepção que eu tenho é que é um cara muito seguro, né? Tanto na física quanto na jurídica.
como que o Thiago, você acha que isso veio muito dos teus pais, veio de como você foi criado? Porque a gente carrega esses traços, né, de ter uma boa organização financeira. E é absurdo. Eu fiz uma live recente com a Raquel, com a grande expert do mercado brasileiro, que ela ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente. E o dado é assustador. No Brasil, eu acho que de cada 100 pessoas, se a gente pega uma corte de 100 pessoas, 92 pessoas dessas estão com nome sujo, estão endividadas, estão igual. O número é absurdo. Não sei se isso vai ser o número exato, mas é uma coisa parecida com isso. Então, como que o Thiago foi? Você acha que você carrega esse traço de segurança? Foi dos teus pais? Compartilha com a gente. Eu queria entender um pouco mais. Beleza. Seguro, mas não com duro. Seguro, mas não com duro. Pão duro. Você viu o tanto de coisa que as pessoas da China, né? Principalmente para os meus filhos. Um beijo aí para a Gabi e para o Tiago, que são meus filhos, com a minha esposa aí, a Rainha. Rafael, é o seguinte, falando em empresa, certo? Quem vende para governo, certo? O governo ele tem um prazo para pagar, que geralmente é 30 dias. Ou seja, você presta o serviço, então apresenta a nota fiscal, o governo ele tem esse prazo geralmente de 30 dias para pagar. Então a empresa, quando ela inicia, ela tem que ter caixa. Sem caixa, ela não vai para lugar nenhum. Então tem que ter caixa, formar caixa. Por quê? Porque se tiver uma crise, se tiver um problema que não vai receber em 30 dias, vai receber em 60, ela tem que ter caixa para manter os colaboradores. O colaborador não quer saber, não recebeu, o cliente atrasou, não quer saber das contas que ele tem para pagar no final do mês, certo? Então, um dos grandes aprendizados que eu tive na Laje é formar caixa, é ter caixa. Por quê? Porque problemas podem ocorrer. Problemas podem ocorrer com a administração pública, atrasos podem ocorrer. Então, a gente com caixa, a gente fica seguro. Então, eu sempre também aprendi a separar, né? O que é dinheiro da empresa, o que é meu dinheiro, meu funcionamento. Então, isso aí foi muito bem ensinado, né, nesse período que eu tive na caixa. Na Laje. E na THS eu trouxe todo esse aprendizado. Então, você mesmo sendo dono da empresa, você se remunera hoje com parte de... Para tu ter ideia, você se vê como um vendedor mesmo. Eu fundei a THS em 2019, certo? Eu só fui começar a tirar comissionamento percentual 3 anos depois, 2022. Então, e como que você se mantinha? Através da Laje. Através da Laje, de outra empresa que eu tenho. E através também de outros projetos que eu tenho, startup, né? Cartório Online mesmo, no startup que eu criei. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o Cartório Online também. Então, eu sempre fui muito a cabeça de investidor também, de investir. Ou seja, eu tenho ali o dinheiro meu do que eu preciso mensal, pagar as contas, mas eu tenho que pensar em quê? Investimento, em educação. Então, tem os potezinhos, né? Que é ensinado no livro Mente Milionária. Sim, né? Segredos da Mente Milionária. Então, eu li aquele livro ali na época que eu comecei, né? Então, eu sempre tive esse ensinamento de distribuir. O que é meu dinheiro ali? Pagar as contas, o que é para investimento, o que é para treinamento, o que é para lazer. Então, eu tive essa maturidade de... Teus pais eram assim também? Não, meus pais não eram assim. Totalmente diferente disso que eu estou te falando. Então, na verdade, cara, isso é interessante. Tem muita gente que fala o seguinte, o cara nasceu na favela e vai virar traficante. Não é. Não concordo. Não é. Sabe por quê? Porque às vezes você toma uma divisa daquele negócio e você vira o contrário. Tipo assim, exatamente. Cara, eu vi, por minha esposa, vi meu pai sendo, entre aspas, né? Ele foi um bom pai para uma certa coisa, abandonou. Cara, pelo contrário, ele vai usar isso para dizer que ela também vai ser mal. Pelo contrário, ela fala, eu não quero isso para mim. Então você tem como virar essa chata, né? O que fez? Foi o que eu fiz. Meus pais recebiam no 5º dia útil, no 6º, 7º dia útil já não tinha mais nada. Eu não entendi isso. Acabou de receber, cadê o dinheiro? O que ele está fazendo com o dinheiro? Não tinha esse controle financeiro, essa inteligência financeira, inteligência emocional para conseguir lidar com o dinheiro. Parece que quando o dinheiro caia na mão, começava a queimar. Eu tenho que me livrar. Você está entendendo? Muita fartura. Então, assim, eu aprendi por isso. Beleza, em alguns momentos a gente tem que esbanjar,
ter uma fábrica. Sim. Só que o dinheiro tem que trabalhar para você. Sensacional. Né? Então, você não pode ficar um tempo atrás trabalhando por dinheiro. Cara, eu vou falar para você, conversando com várias pessoas, né? Eu converso com diferentes tamanhos de faturamento, enfim, patrimônio por aí adiante. E o dinheiro é 100% emocional. Total. O dinheiro tá atrelado a alguma emoção, né? Porque tem gente, eu falo isso muito dentro da minha equipe. Eu tenho um colaborador nosso aqui, vou falar o nome dele, mas ele é um cara que hoje ele deve ter na conta dele 200 mil reais. Fácil. Legal. Fácil. Legal. Porque ele sempre poupou 70%, 60% do que ele ganha. Então, não é de hoje. Não é fácil. Não é fácil. Não, que ele vive um padrão muito abaixo, porque ele teoricamente poderia. Mas hoje ele tem a segurança que talvez grandes empresários, 4 milhões, não têm. Então, assim, é uma questão muito de que você precisa primeiro resolver suas contas. Café leito. Resolvi minhas contas. Cara, já tô com conta de bíblia, tô no padrão legal, é como eu vejo, né? Cara, agora eu vou botar um pedacinho ali para investimento, vou botar um pedacinho aqui para uma segurança, uma emergência. Mas a grande dificuldade é que o cara começa a ganhar mais, a produzir mais, aí começa a subir muito o padrão. Sim, né? E é difícil você baixar padrão, porque a gente se acostuma muito fácil com aquilo que é com. Mas desacostumar é um desafio. É um desafio enorme. Como é que faz, né? O cara poder fazer isso. Então, a tua cabeça, ela sempre girou muito dessa questão de distribuir, né? Sim. E você só foi melhorando o padrão conforme foi aumentando também. Conforme, exatamente. Assim, eu sempre busquei também enxergar oportunidades, né, de imóveis, de loteamento, diversificou mesmo. Diversifiquei de moeda, até moeda também eu invisto, né, digital. Claro que um percentual muito baixo do patrimônio, mas também invisto. Para conhecer o mercado, né? E eu entendo que é um mercado extremamente desafiador, né? Diversificar já é um desafio para o empresário. E o seguinte ponto, às vezes ele diversifica e ele acaba tirando o foco central do negócio para olhar para outro negócio. E aí aquilo que teoricamente era a vaca leiteira da família como um todo, ela fica bem maria, porque o foco dele começa a ir para outros negócios. E é um desafio. Mas quando você fala diversificar, você não vai lá alterar o negócio não depende do Thiago. Exatamente. E assim, Ravel, eu sempre, tudo que eu tenho, eu sempre pedi para Deus. A casa que eu moro hoje, eu pedi para Deus, exatamente da forma que é. E é algo assim, algo incrível, entendeu? Da forma que eu pedi, da forma que eu encomendei, é a casa. A piscina já pula, já sai da sala, então é algo que você tem que visualizar. Você visualizando, você encomendando, acredito, para Deus, chega, mas tem que ir atrás. Muito trabalho, com muito suor, muito esforço. Sabe, isso é tão louco, porque assim, eu também com dessa mesma visão. E eu costumo dizer o seguinte, né? O que é fé, na minha visão? Então, eu vou faturar 2 milhões esse mês. Eu tenho fé que isso vai acontecer, mas já tenho uma previsão que isso vai acontecer pela quantidade de oportunidades que estão sendo geradas, produtos, eventos ou serviços. Mas a pergunta é, será que você está sonhando com aquilo que falou de seu braço não alcança? Isso é fé. Então, fé para mim é você ir lá no Casa Parque, olhar os móveis da casa que você nem imagina que você pode ter um dia. Mas, cara, eu já tô olhando porque eu tô acreditando que eu tô... Dentro da minha cabeça isso já existe, né? Esses dias para trás eu saí com a André, e a gente foi numa loja X, e aí eu peguei, tinha um carro lá, e falei, cara, não quero fazer um test drive nesse carro, vai dirigir eu e minha esposa. E a André ficou assim, eu me conheço? Não, puta, eu acredito ter muito nisso. E o cara falou, você tá pensando em comprar quanto? O carro, né? E o cara falou assim, cara, não sei, pode ser a qualquer momento, mas eu quero me acostumar. E aí a gente andou no carro, porque saber que você conquista algumas coisas, ao trocar o iPhone, isso é uma coisa que já está muito ao meu alcance. Mas a gente às vezes esquece de sonhar com aquilo que talvez a gente não imagine que o nosso braço vai dar ponto de fazer. Isso é fé. Porque aí não é no teu braço, é na força que é no tempo de Deus. Isso é fé para mim, né? Isso que você falou é muito forte, né? De você desenhar. E talvez quando você desenhou essa casa, você nem poderia ter essa casa, né? Essa condição toda. Não, da forma que eu comprei essa casa, eu não poderia. Inclusive, antes de comprar, eu visitei diversas outras casas e não deu negócio. Então, a forma que eu ofereci, a proposta que eu fiz, não foi aceita. E nessa foi aceita. Foi a casa que eu levei
minha esposa e meus filhos para conhecer. Eles falaram, essa tem que ser a casa. Falei, beleza, vou fazer a proposta, vamos ver se vai dar certo. E deu certo, entendeu? Então é algo assim, sobrenatural. E uma pergunta, Thiago, quais são os próximos passos, não só da Ten10, mas do Thiago? Então, os próximos passos, Ravel, é continuar esse crescimento que a gente vem crescendo. Então, de 2019 para cá, a gente cresceu em mais de 400%. Sensacional. Certo? Então, a empresa hoje tem grandes contratos, grandes projetos, que desses projetos são sementes plantadas, certo? Que vão render projetos aí muito bons para todo o Brasil, né? Para o Brasil, e também a gente vai expandir isso aí para outros países também. São projetos extremamente disruptivos, como eu te falei, certo? Então, iremos continuar esse crescimento, né? A gente está dentro do IO Business. Então, o IO Business tem a consultoria do Agape, que nos ajuda aí, a maturar, a melhorar os nossos processos, certo? A gente está implementando ainda a questão da máquina de vendas, justamente para a gente ter time de venda em todos os estados, certo? Todos os estados a gente quer ter um time de vendas. Melhorar os processos administrativos, financeiro, fazer muito mais conteúdo, marketing, boa. E é isso. Pois é, boa. Ou é crescer. Growth, bom. E bom porque dentro do agro, a prerrogativa a gente tem essa, né? De crescer e contribuir. E você tem muito para contribuir com o grupo e segue nessa linha do crescimento. Que eu falo que tem dois tipos de empresário. Tem aquele que está precisando resolver as contas do dia ali, está no sufoco. E tem aquele que já entendeu que como faz isso, não está pensando em expansão. Você já está nessa ideia da expansão com mais produtos. A gente fala aqui no NavaCast que a gente acredita muito, né? Que uma frase às vezes dita aqui, que você falou, que eu falei, uma pessoa escuta e salva uma vida. Alguém que talvez estava pensando em desistir, se motiva com essa frase. Alguém que estava precisando de entender sobre estação, pega agora esse site e o cara põe em prática. Então eu acredito muito nesses microfones aqui, nessas câmeras, porque a gente leva uma mensagem, assim como eu fui transformado muitas vezes por conteúdos, por podcasts, por vídeos no YouTube, aulas, enfim. Eu falo que a gente também tem essa missão aqui. E se a gente passasse uma pessoa, cara, tá isso, na demanda tá preparando ele muito atento, já tem. E a graça a Deus de ter a oportunidade de estar alcançando milhões de pessoas, né? Talvez te mostrando ali a conquista, né? Esse mês a gente está crescendo muito, né? Alcançamos aí 2 milhões de pessoas nesses últimos 30 dias. Acreditamos que vamos fazer muito mais, né? É só o começo que a gente está fazendo. Mas imagina que a mensagem que você vai deixar aqui agora, ela vai chegar no mundo inteiro, né? De crianças a idosos, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, no Canadá. Todo mundo vai ver essa mensagem. Qual é a mensagem que o Thiago quer deixar com o mundo? A mensagem é a seguinte, Rabel, da onde eu vim e para onde eu irei chegar, certo? Eu vim de escola pública, cresci em periferia, certo? Minha família, graças a Deus, sempre me deu condições, né? Condições básicas para eu estudar. Mas assim, da onde eu vim e aonde eu irei chegar, qualquer um pode, entendeu? Qualquer um pode. Claro que tendo muita motivação, persistindo muito, acreditando que é possível, certo? Hoje no Brasil tem poucas empresas, poucas pessoas que empreendem, então eu acredito muito no empreendedorismo para a pessoa conseguir o sucesso. Então empreender é algo aí, extraordinário, e a pessoa empreendendo, ela está sempre se capacitando, valorizar as pessoas que vão correr com ela, tá? Ter Deus como sócio, ter Deus ali com o seu sócio, certo? É isso, eu acho que são alguns passos aí, algumas questões que as pessoas que querem iniciar, né, podem estar seguindo. Show de bola, baita mensagem. De colégio público para negócios em todos os estados, ao maior comprador da China, do IO Business. Esse cara, ele comprou tanto presente na China que eu vou te falar, eu achava que ele ia voltar a ter que contratar um container para mandar de comprar 2 malas. Comprou 2 malas? 2 malas. Thiagão, obrigado.
Parabéns pela tua jornada. É um privilégio ter você com a gente no Iron, aqui no NavaCast. E é isso, meu irmão. Gratidão por tudo que você entregou pra gente. O tema desse nosso podcast já está aí. De colégio público a mais de 500 funcionários. Ou então a gente pode falar uma aula sobre licitação. Hein, Cirão? Já anota aí para saber como é que vai ser essa headline. Meu irmão, obrigado. Tamo juntos. Obrigado, Ravel, pela oportunidade. Vamos juntos aí, cara. Coisa boa. Não poderia também deixar de agradecer a BRR Educação, que é quem faz com que a gente coloque esse negócio no ar e faça essa engrenagem girar. Então, fica com a gente aí, porque já também sai mais um novo episódio do NavaCast. E o meu pedido de sempre é o mesmo. Compartilhe, curta. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Porque esse teu simples gesto de mandar para uma pessoa pode salvar um negócio, uma vida, uma família. O que a gente quer é transformar empresas em ambiente sólido. Quando o ambiente é sólido na empresa, as famílias prosperam. Um forte abraço e até o próximo NavaCast. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.